Oi, pessoal do segundo ano. Como vocês não estão tendo aulas no Centro de Mídias, eu estou preparando uma gravaçãozinha para tirar algumas dúvidas sobre o que vocês têm que realizar. A matéria do segundo bimestre, portanto, vocês vão ter que criar uma obra. Então, vamos dar uma revisada no processo de criação. Tá? Voltando, vamos lembrar o que é um processo. Alguém vai pensando na palavra processo e no que vocês têm de exemplos de processo. Eu tenho o processo judicial, eu tenho o processo de produção de alimento, o processo de criar roupa, eu tenho o processo de levantar da cama e ir para a escola. Então vamos pegar esse exemplo. O processo de você acordar e ir para a escola. Então, primeira coisa, abre o olho. Segundo, levanta da cama. Terceiro, vai no banheiro, lava o rosto, faz o que tem que fazer lá dentro. Volta, coloca a roupa. Quando vai colocar a roupa, você coloca primeiro que parte de roupa? A roupa de baixo. Senão você vai ficar parecendo o super-homem. Coloca a calça e a cueca por cima. Então, percebam, num processo, você tem etapas que você tem que seguir e muitas vezes, se você inverter uma etapa, você acaba tendo o resultado errado. Então, no processo de me vestir, eu começo pela roupa de baixo e vou até a roupa de cima. Se eu inverter esse processo, se eu colocar primeiro a calça e a camisa, depois vou colocar a cueca e vou colocar o sutiã, no caso de meninas, por cima da roupa. Você vai estar usando a roupa, certo? Só que não vai estar vestido, certo? Você não atingiu o seu objetivo, que é se preparar para ir para a escola. Então o processo é isso. O processo é uma série de atitudes que eu tenho que ter, uma série de tarefas que eu tenho que preencher para atingir um objetivo. O processo de criação é a mesma coisa. No processo de criação, eu tenho etapas. Às vezes eu posso inverter uma ou outra, mas eu tenho que seguir sempre essa ideia, certo? Sempre essa sequência de etapas. Ah, mas professor, o artista ele senta e ele nem pensa, ele vai fazendo. Qualquer coisa que nós façamos, muitas vezes, a gente ganha facilidade, a gente ganha rapidez de fazer. Se algum de vocês já andou no carro com alguém que está aprendendo a dirigir, já percebeu isso. Ele está dirigindo, ele vai mudar a marcha, ele olha para baixo, olha para o câmbio para mudar. Você pega uma pessoa que dirige há muitos anos, a pessoa faz automaticamente. No processo de criação é a mesma coisa. Se eu tenho o hábito de fazer isso, ele vai se tornar muito fácil. Se eu não tenho, eu vou ter que parar e pensar em todas as etapas. Então, voltando. Processo de criação. São as etapas que eu tenho que seguir na sequência para conseguir criar uma obra. Qual é a primeira etapa? Escolher a linguagem artística que eu vou usar. Ah, eu vou usar escultura, eu vou usar pintura, eu vou usar música, eu vou usar arte digital. Escolha a linguagem dentro daquilo que você domina, dentro da linguagem que você domina. Se eu pedir para qualquer um de vocês escrever uma redação em russo, alguém vai conseguir escrever? Vocês não conhecem os códigos daquela linguagem. Então, na hora de escolher a linguagem da arte, se vai ser dança, se vai ser teatro, se vai ser pintura, escultura, pense naquilo. Qual linguagem da arte eu domino? Em qual linguagem eu vou conseguir me expressar? Certo? Feito isso, vamos escolher o que eu vou falar. Certo? Qual vai ser o meu assunto? Tá?
aqui o tema. Ou a gente pode até complementar com o assunto. Como que eu vou escolher esse assunto? A primeira coisa, eu conheço esse assunto? Eu tenho o que falar sobre esse assunto? Eu quero falar sobre a natureza. Tudo bem. Você tem informações sobre a natureza para transmitir para os outros que você acha que seja importante que os outros recebam? Então, pense nisso. A escolha da linguagem é pela sua habilidade. A escolha do assunto, certo, do tema, é pelo seu conhecimento. Tá? Escolhido o assunto, eu vou para a mensagem. A mensagem é o que eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou falar que a natureza está preservada na minha cidade. Eu vou falar que a natureza não está preservada na minha cidade. Eu vou falar que se a natureza acabar, o homem morre, porque ele depende da natureza. Eu sempre tenho várias coisas que eu posso falar sobre um assunto. Tá? Então, sobre o mesmo tema, eu posso ter várias mensagens. Como que eu escolho a mensagem? É uma mensagem que as pessoas precisam receber? Certo? É uma mensagem que eu quero que eles conheçam uma coisa nova? Certo? É a mensagem que eu quero reforçar uma coisa que acontece? Certo? Quero chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo? Aí que a gente escolhe a mensagem. Tá? Escolhida a mensagem, aí nós começamos a parte de planejamento da obra. Que imagem eu quero transmitir para o meu público? Mas, professor, eu quero fazer uma dança. A dança tem imagem. O corpo da pessoa que dança cria figuras e essa figura vai transmitir uma imagem para o cérebro da pessoa. Então, a questão da imagem não é somente a imagem da obra. Certo? Não é somente das artes visuais, não é só a escultura, não é só a pintura. Certo? Eu tenho que escolher a imagem que eu quero que a pessoa forme na cabeça dela para ela entender qual é a minha mensagem. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um que eu gosto muito de usar, que é a música Novidade do Gilberto Gil e do João Nonato, em que eles criam a imagem de uma sereia chegando na praia e duas pessoas brigando para ficar com ela. Um querendo beijar e o outro querendo cortá-la no meio e assar porque está com fome. Então a mensagem dele nessa música é desigualdade social e a imagem que ele usou para representar isso são duas pessoas disputando a mesma coisa por motivos diferentes. Certo? Um queria a sereia para beijar, ele já tinha tudo, então ele quer, o que falta na vida dele é beijar uma deusa, então ele quer beijar a sereia. O outro não tem nada, ele está morrendo de fome, então ele não quer beijar a sereia, ele quer comer, quer assar o rabo da sereia para poder se alimentar. Então, percebam, ele criou uma imagem, certo, que transmitiu a mensagem. Duas pessoas brigando pela mesma coisa por motivos diferentes. Um tem tudo e um não tem nada. Certo? Então ele falou da desigualdade. Que material que usou? Certo? Que material que eu vou usar para desenvolver a minha obra? Na escolha do material, eu tenho que pensar em alguns aspectos. Eu tenho que levar em consideração algumas características. Eu tenho acesso a esse material? É a primeira coisa.
Eu sei trabalhar com esse material. E quando eu falo material, não é só o barro de uma escultura, não é só a tinta de uma pintura, certo? É o instrumento, é o som de uma música, certo? É o movimento do corpo. Eu vou conseguir fazer aquele movimento que eu quero para transmitir aquela mensagem, tá? Então, que material eu vou usar? Esse material é adequado para o local onde eu vou fazer? Ah, eu quero fazer uma estátua para homenagear o professor Abigail de Azevedo Grilo. Tudo bem. Certo? Que material eu posso usar? Ah, eu vou fazer de gelo. Não vai funcionar. Certo? Ah, mas eu quero fazer de gesso. Bom, o gesso é duro, o gesso aguenta. Mas aí tem outro problema. Aonde eu vou colocar essa estátua? Qual vai ser o espaço que eu vou usar? Ah, eu quero colocar na entrada da escola, aonde pegar sol e pegar chuva. O que vai acontecer com esse gesso daqui a um tempo? Vai desmanchar. Se a minha ideia é ter uma obra duradoura, esse material não é o ideal. Então vamos escolher um outro material. Tá? Perceba que já tem uma ligação direta com o espaço. Que espaço eu vou usar? Que tamanho eu vou poder fazer essa obra? Certo? O espaço disponível que eu tenho para levar essa obra até o meu público, certo? Ele tem algumas limitações, não tem? Vamos pensar no caso. Por que a maioria das músicas populares tem em torno de 3 minutos? Um pouquinho mais ou um pouquinho menos? Nunca pensou nisso? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quando começaram as gravações de disco, em que a pessoa tinha que colocar a música dela dentro de um disco, a quantidade de sons que eu podia colocar ali determinava o tamanho da minha música. E a quantidade de informação era em torno de 3 minutos. Então, o espaço que eu tenho para mostrar a minha obra, muitas vezes determina até o tamanho dela. Por que é que um CD de música tem aquela quantidade de informação? Foi baseado numa obra de Beethoven. Eles pegaram e calcularam o tamanho em cima de um disco que coubesse a 9ª Sinfonia de Beethoven inteira. Certo? Então, aquilo delimita, o espaço que eu tenho muitas vezes delimita a minha capacidade de produção. O que mais eu tenho que pensar? Pessoal, uma parte que pouca gente pensa na hora de criar é qual é o meu público. Não, pessoal, mas o que tem a ver a pessoa que vai ver? Primeiro, você tem que usar da linguagem que ele entenda. Não adianta eu fazer um filme para uma pessoa que nunca viu um filme, que não sabe o que é um filme. Ele vai achar que aquilo ali é a realidade. Tá? Isso foi o exemplo que aconteceu comigo. Eu levei um garotinho para assistir Senhor dos Anéis. Na hora que apareceu os orcos, o moleque saiu correndo pelo cinema, porque ele estava vendo, na cabeça dele, tinha um monstro de 10 metros de altura vindo em direção a ele. Ele não sabia entender aquela linguagem. Então, o meu público entende a minha linguagem? O meu público tem conhecimento prévio das informações que eu quero transmitir? Voltando na música do Gilberto Gil, ele consegue identificar uma sereia como sendo uma deusa? Ele consegue identificar uma sereia como sendo metade peixe? Ele sabe disso? Tá? Então, quando eu vou criar, eu tenho que pensar nisso. Meu público vai conseguir traduzir aquela mensagem que eu quero transmitir para ele? Ele consegue sim. O pessoal sabe o que é um livro. Ótimo. Então, eu posso usar um livro para transmitir uma mensagem. Agora, ele sabe o que significa o livro?
para vocês, o que significa, quais os significados que um livro pode ter? Livro é conhecimento, com certeza. Mas é um conhecimento efêmero? É um conhecimento que é feito para acabar logo? Geralmente não, né? Se eu faço um livro, se eu me dou o trabalho de produzir um livro, eu quero que ele dure bastante. Mas e se eu escrever um bilhete? Você vai ter uma informação que vai durar pouco. Certo? Então depende da minha informação, eu vou escolher, certo, a imagem que eu quero trabalhar. Voltando um pouquinho, estava falando do conhecimento do meu público. Então eu preciso que a pessoa que veja um livro saiba que um livro representa conhecimento que deve ser permanente. Não é um conhecimento que dura pouco, não é efêmero. Tá? Então, quando eu penso no público, eu tenho que pensar nisso. Ele vai conseguir entender? Ele vai conseguir ligar aquela imagem que eu estou transmitindo com a mensagem que eu quero transmitir? Voltando, pegando o exemplo do livro de vocês. Um artista, ele foi participar de uma mostra de arte contemporânea e ele fez uma escultura dizendo que o conhecimento acaba. Que o conhecimento é sempre substituído por outros conhecimentos. Então, ele sabia fazer escultura, fez uma escultura, o tema dele era conhecimento, a mensagem era o conhecimento acaba. Que imagem ele usou para transmitir isso? Um livro. Certo? Um livro para representar conhecimento. Que material ele usou? Ele queria transmitir a ideia de que ele acaba, então ele tinha que usar um material que se acabasse. E acabasse durante o período da exposição. Então ele usou carne. Depois de alguns dias ali, aquele livro exposto na Mostra de Arte Contemporânea, ele apodreceu. Então o material ajudou até a transmitir a mensagem. O espaço que ele usou. Tá? Aí ele teve a limitação do material, certo? Então o livro era pequeno, mas as pessoas que vão naquele espaço, o público que frequenta aquele espaço, ele seria capaz de reconhecer o livro como conhecimento? Ele conseguiria entender que livro representa conhecimento e que o fato dele ser de carne, dele estar apodrecendo, significa que o conhecimento acaba? Se a pessoa está indo numa mostra de arte contemporânea, com certeza ela está aberta à possibilidade de aprender isso. Tá? Então, percebam, pessoal, se eu usar essa sequência, eu vou conseguir fazer uma obra de arte. Tá? É só seguir esse processo. Muita gente chega e fala, mas o artista ele sempre tem ideia. Ele segue tudo isso. Só que como ele já tem prática, certo? Ele já fez isso várias vezes, isso aqui vai passando rapidamente por ele. Se eu for fazer uma música, eu vou demorar um mês para conseguir fazer uma música. Quando a Rede Globo procurou o Raul Seixas para fazer a música para o espetáculo Plunct Plact Zum, ela falou, você vai ter que fazer uma música sobre um cara um burocrata que tem que dar autorização para eles viajarem. Ele catou o violão e compôs na hora. Tanto porque ele estava tão habituado a criar que para ele foi imediato o processo. Agora você pega Dorival Caymmi. Tem músicas do Caymmi que ele demorou 8 anos para terminar. Mas ele não tinha prática? Era o processo dele. O processo dele era mais lento que o dos outros. Tá? Então, pessoal, isso aqui era para vocês darem uma revisada no que é um processo de criação.
Porque é isso que vocês vão fazer. Vocês vão ter que criar alguma coisa. Então, na hora de criar uma obra, pensem nesses aspectos. Isso vai ser o importante para direcionar o que vocês têm que fazer para conseguir criar uma obra. Qualquer dúvida, entra no grupo, você vai lá, dados do grupo, você vai achar meu nome lá, manda uma mensagem no privado. Eu respondo por texto, por voz, ou faço uma gravação, onde a gente faz uma live aqui, vai tirando dúvida na hora. O que eu até pessoalmente preferiria. Por hoje é só, pessoal. Até semana que vem.